Adeus, amiga minha. A vida não nos dá o que queremos, ela nos golpeia a cada subida e nos recompensa com o que precisamos ao chegar ao topo. Mas para Sally, o topo ficou fora de seu alcance há muito tempo. Depois de perder seu amado filho, em uma das noites mais tristes de que se lembra, ela parou de lutar e se afastou de todos que tentaram lhe estender a mão. Trabalhando à noite, limpando o aquário, ela fez amizade com os peixes e Marcelos, um polvo inteligente que a ajudou a recuperar parte de sua vida e a enxergar o futuro com novos olhos. Mas antes de começar essa história, deixe-me roubar alguns segundos para agradecer à comunidade Elite em Minutos pelo apoio. Sem eles, nada disso seria possível. Quero te convidar para a nossa família. Basta clicar no botão Seja Membro aqui embaixo para desbloquear uma biblioteca exclusiva que é atualizada toda semana. Agora sim, sem mais demora, vamos começar. Esta história começa com imagens do vasto oceano, onde podemos ver um majestoso polvo percorrendo livremente o fundo do mar. É ele quem narra sua história e como tudo ocorreu. Passou a vida explorando o misterioso e fascinante fundo do mar. Além do imenso banquete de delícias que seu lar lhe oferecia constantemente, o melhor de tudo era a possibilidade de ficar sozinho com seus pensamentos. Ele adorava profundamente o silêncio sepulcral do oceano, mas essa paz não durou muito tempo. Agora, esse mesmo polvo se encontra cativo em um tanque, sendo exibido dentro de um aquário. Já se passaram exatamente 1401 dias desde a última vez que viu o oceano onde cresceu e prosperou. Naquela tarde em particular, Marcelos, nosso protagonista, era incomodado por uma excursão escolar e uma professora incompetente que não conseguia controlar os gritos dos alunos e atrapalhava seu dia. Para Marcelos, dotado de uma vasta inteligência e grande experiência de vida, ser confinado em um lugar assim para ser observado dia após dia é extremamente humilhante. Para ele, quase todos os seres humanos são desnecessários neste mundo. No entanto, existe uma pessoa cuja presença não o incomoda tanto quanto a dos outros, e essa é a zeladora. O nome dela é Sally. Ela chega pontualmente todas as noites para deixar os vidros impecáveis, assim como o chão e tudo o que as crianças sujam com suas mãos pegajosas. Ao contrário dos outros visitantes, Sally realmente sente um amor profundo e genuíno pelo oceano, maravilhando-se com cada uma das criaturas que conseguem viver nele. Todas as manhãs, depois de limpar todo o aquário, Sally caminha até o pier e se senta lá por pelo menos 1 hora para contemplar o horizonte, lembrando do que um dia perdeu nessas águas. Depois, ela faz algumas compras com seu amigo Ethan, o dono da loja local, e finalmente retorna para casa. Essa é sua rotina inabalável de todos os dias. Ao chegar em casa, Sally não tem ninguém à sua espera. Só as figuras antigas com que filhos e netos brincavam a recebem, além de uma mensagem na secretária eletrônica que sempre a irrita. Há meses, representantes de comunidades para idosos a procuram para organizar sua mudança, buscando que viva entre pessoas da mesma idade. Mas Sally nem termina de ouvir a mensagem e já aperta o botão. Na manhã seguinte, enquanto ia para o trabalho, ela se depara com um sujeito estranho que vem zigue-zagueando pela estrada enquanto ouve rock no volume máximo. Por sorte, não houve acidente, mas esse tipo de pessoa é raro aqui. Segundos depois, a minivan dele tem uma pane e quase capota no meio do caminho. Felizmente, ele para no acostamento. Ao verificar o motor, uma grande nuvem de vapor indica que não irá a lugar nenhum. Ethan o recebe bem em sua loja, oferece café e um carregador para que ele ligue seu telefone e contate a oficina mecânica. O rapaz, chamado Cameron, chegou à pequena cidade em busca de alguém que lhe deve muito dinheiro. De volta com Sally, ela se reúne com amigas para tricotar, mas logo fica claro que nenhuma está realmente interessada nisso. Elas estão lá apenas para compartilhar as últimas fofocas locais, como o fato de que uma de suas velhas inimigas contraiu uma doença sexualmente transmissível. Embora sejam suas amigas de sempre, Sally se sente como um peixe fora d'água quando está com elas. Todas as noites, ela conversa com os peixes e Marcelos como se estivesse falando com seu melhor amigo de toda a vida. Ela diz a Marcelos que seu marido pensava como ela e sempre reclamava que a cidade estava cheia de fofoqueiros. Segundo ela, não dava para comprar uma pomada na loja sem que todos soubessem em menos de 1 hora.
Agora, a comunidade de Charter Village não para de ligar para ela com a clara intenção de tirá-la de casa e colocá-la em um lugar onde estará cercada de mulheres que só sabem fofocar e falar pelas costas dos outros, longe de tudo o que realmente importa na vida. Will, marido dela, os colocou na lista de espera após adoecer e ficar acamado. Agora, ela teme ficar sozinha ali e sempre lembra das palavras dele. Embora não seja nada fácil superar o fato de que seu próprio filho tenha desaparecido de uma hora para outra, sem deixar rastros. Graças à sua grande inteligência, Marcellus deduz que, embora Sally viva em um tanque muito maior que o dele, ela também se sente igualmente presa e anseia desesperadamente por uma forma de se libertar. Naquela noite, ao quase terminar sua ronda de limpeza, ela encontra um desastre em uma sala. Ao se abaixar para pegar o lixo, ela encontra Marcellus enrolado em alguns cabos elétricos e com a pele visivelmente ressecada. Assim que ela o ajuda a se soltar, Marcellus começa a avançar pelo corredor com passos firmes, como se soubesse exatamente para onde está indo. Sally não pode fazer outra coisa a não ser segui-lo para descobrir como diabos ele conseguiu escapar do seu tanque. Então, ela o observa entrando por um pequeno buraco na parede, seguindo os tubos do sistema de filtragem de água. Sally não entende como um animal tão grande passa por uma fenda tão estreita. Mas, felizmente, Marcellus consegue alcançar a água a tempo, permitindo que sua pele fique hidratada o suficiente para não correr perigo. Se não fosse pela intervenção dela, o polvo teria morrido naquela mesma noite. Naquela noite, Sally parou de se sentir sozinha e percebeu que havia feito um verdadeiro amigo. Ao tocar a pele de Sally, Marcellus sentiu um enorme vazio em seu coração. Desde então, ele jurou encontrar uma cura, pois ela fizera muito por ele naquela noite. Porém, após salvá-lo, Sally tropeçou e caiu da escada. Na manhã seguinte, seu pé estava roxo e inchado, dificultando muito para ela andar. O pior de tudo é que para uma mulher de idade avançada, qualquer pequeno entorce acaba se tornando um assunto bastante sério. Assim que chegou ao trabalho, viu Terry, seu chefe, instalando uma trava de segurança no tanque de Marcellus. Naquela manhã, ele havia feito o check-up mensal e o animal ganhou 300 gramas de peso. Portanto, ficava evidente que ele estava escapando e que era o responsável pelo desaparecimento dos moluscos do segundo tanque. Segundo Terry, os polvos que estiveram lá antes dele geralmente ficam rebeldes quando seu fim se aproxima, o que não o surpreende. Marcellus durou mais que os outros, mas no fim sempre acontece o mesmo. Logo será hora de trazer outro, mais jovem e gentil com as crianças. Naquela tarde, Terry obriga Sally a tirar férias até seu pé se curar totalmente, e ela precisa se despedir de Marcellus por um tempo. Ao chegar em casa, ela recebe uma última ligação da Charter Village. Avisam que, se ela não confirmar sua vaga antes do fim de semana, terão que colocá-la no final da lista de espera. Poderiam se passar anos até que outra cama fique disponível novamente. Para Sally, viver sozinha não é nada fácil, e muito menos quando o peso dos anos começa a pesar. A tristeza a atormenta, levando-a a ver ocasionalmente seu filho Eric andando pela casa e lhe desejando boa noite. Dias depois, Sally visitou o amigo e encontrou um desastre total no aquário. Havia desinfetante espalhado pelo chão e os sacos de lixo estavam se acumulando perigosamente. O pior de tudo foi chegar e ver Marcellus preso em cima de uma prateleira, com sua pele extremamente... enquanto Cameron tentava acertá-lo com uma vassoura. Sally sabia o que fazer e abriu a tampa do tanque para Marcellus voltar à água, salvando-o pela segunda vez. O garoto nada sabia sobre animais. Ele só queria ganhar dinheiro para consertar a caminhonete, mas não era bom em limpeza. Naquela noite, Sally fez um acordo com Cameron. O jovem prometeu aprender a limpar corretamente os vidros e todo o lugar, desde que ela prometesse não denunciá-lo para o chefe. Quando Sally finalmente teve um momento a sós com Marcellus, contou tristemente que havia aceitado o lugar em Charter Village. Aquela talvez fosse a última vez que eles se veriam. Como Cameron tinha acabado de chegar à cidade e não tinha onde dormir além da sua caminhonete, Ethan ofereceu um espaço no jardim da sua casa. Não era muito, mas ao menos teria chuveiro e comida decente. Nos dias seguintes, Sally virou uma espécie de mestre Miyagi para Cameron, ensinando pacientemente a encerar e tirar a cera, a esfregar corretamente o chão e a se livrar do chiclete que as crianças sempre deixavam.
Enfim, tudo o que precisava aprender para deixar o aquário impecável e poder se orgulhar do seu trabalho. Naquela tarde, enquanto regava suas plantas, Sally recebeu uma ligação de uma jovem da imobiliária local. A moça tinha ficado sabendo que sua casa estava oficialmente à venda e estava muito animada por ser ela quem conduziria todo o processo legal. Imediatamente, Sally saiu em direção ao escritório para falar diretamente com ela. As amigas, no salão de beleza da cidade, apararam para falar das fofocas. Todos diziam que o vagabundo da caminhonete tirou o emprego dela. Enquanto isso, na imobiliária onde Sally estava prestes a entrar, estava Cameron implorando para a responsável que lhe desse o número de Simon Briggs. Simon é o homem que ele veio procurar e com quem tem alguns negócios importantes para tratar. Ao sair, após conseguir o nome de Simon, Cameron percebe que estão lhe multando. É um valor que ele não tem, então sua caminhonete pode acabar logo no depósito municipal. Por sorte, Sally percebe o que está acontecendo e explica ao policial que ela conhece há mais de 20 anos que Cameron simplesmente está a levando para fazer suas tarefas pessoais. Ela explica que após machucar o pé na queda, não pode dirigir sozinha. O policial então permite que ambos vão embora sem problemas. No entanto, Sally só consegue tolerar apenas 20 segundos dentro da caminhonete de Cameron, que é um completo desastre e fede demais. Com total honestidade, ela reclama que se ele pretende trabalhar como faxineiro, deveria ser muito mais responsável com o estado do lugar onde dorme. Depois de ajudar o jovem a escapar da multa, Sally finalmente se reúne com a corretora de imóveis, que faz uma visita formal à sua casa. Enquanto fazem um tour pelo local, a mulher pergunta se existe um segundo quarto. Sally, no entanto, não tem coragem suficiente para entrar no quarto que pertenceu ao seu filho. Ela decide esperar no corredor enquanto a corretora verifica o interior. Antes de sair, Jessica avisa que, por ser uma cidade pequena, a venda não ficará em segredo por muito tempo. Ela aconselha que faça uma limpeza profunda em toda a casa, pois certamente começará a receber visitas de pessoas interessadas em comprá-la. Enquanto isso, Cameron faz uma videochamada com amigos e colegas de banda, comentando que talvez consiga uma apresentação em um bar próximo no mês que vem. Eles lhe dizem que decidiram seguir em frente e fingir ter uma banda de rock não faz mais parte do futuro deles. Cameron tenta convencê-los, garantindo que está prestes a receber uma grande quantia de dinheiro. Mas seus amigos já estão cansados de promessas vazias. Um deles está prestes a ter um filho e sente que é hora de colocar os pés no chão. As responsabilidades não esperam por um sucesso que parece nunca chegar. Assim, eles apresentam sua renúncia formal e a banda se dissolve definitivamente. Naquela tarde, Sally conversa com seu melhor amigo no aquário e percebe que Cameron não chegou para o turno. Eles já deviam ter começado há mais de meia hora, então ela resolve ir até a casa de Ethan. Lá, ela o encontra fazendo alguns consertos, já que o dono da loja lhe ofereceu um dinheiro extra em troca da sua ajuda. Cameron diz que o pagamento é imediato e que eles têm a noite toda para limpar o aquário, então começar uma hora depois não parece um problema para ele. Pouco depois que Sally vai embora, ela sai para levar algo para Cameron beber e descobre o ocorrido. Ela logo aconselha que ele não seja tão rude, pois ela já sofreu muito em pouco tempo. A morte do marido dela, a forma trágica como ela perdeu o filho e as coisas horríveis que o pessoal da cidade ficou dizendo durante meses. Sally é uma sobrevivente e merece ser tratada como tal. Mais tarde, quando Cameron finalmente chega ao aquário, ele encontra 2 recipientes que Sally preparou especialmente para ele com seu limpador milagroso, para que ele pudesse usar na caminhonete e conseguisse dormir em um lugar que não fedesse o tempo todo. Ao ver os recipientes, o garoto se sente mal pelo modo como a tratou. O pior é que Sally não voltou no dia seguinte, nem depois. Cameron perdeu sua mentora e Marcellus perdeu sua única amiga. Assim os dias vão passando e com o tempo Cameron começa a ficar um pouco mais conversador com Marcellus. Ele relata sua infância como filho de uma mãe problemática que o deixou com a avó quando era quase adolescente. Numa manhã comum, policiais apareceram em sua porta para informar sobre o falecimento de sua mãe. Ela havia morrido de overdose dentro da caminhonete e os policiais estavam lá para entregar a ele sua única herança. Um veículo que fedia muito mais do que fede atualmente. Era o mesmo lugar onde sua mãe viveu por anos,
fugindo de suas responsabilidades e o lugar que finalmente a viu morrer. A única coisa de valor que havia na caminhonete eram algumas fotos dele com sua mãe e uma carta com o nome de seu pai. Simon Brinks, o homem que ele veio procurar na história de Sally. Ela está limpando sua casa para que as fofoqueiras da cidade não tenham nada a dizer contra ela. Enquanto faz isso, ela tem uma visão do filho Eric, lembrando uma noite em que discutiram após ela encontrar plantas proibidas em seu quarto. No meio dessa lembrança triste e traumática, o telefone toca. É Cameron, que diz com voz assustada que não consegue encontrar Marcellus em lugar nenhum. Mas quando Sally chega ao aquário, descobre que Marcellus só pregou uma peça nela. Ele se camuflou para que o jovem não pudesse vê-lo. Foi uma artimanha para que ela o visitasse e recuperasse sua amizade com o garoto. O plano funciona e naquela tarde Sally se oferece para ajudar Cameron a achar seu pai. Segundo o diretório, Simon mora a 80 quilômetros, mas como a caminhonete não suportaria a distância, eles vão no carro de Sally. Enquanto estão na estrada, Cameron recebe mensagem de Avery, a garota da loja de pranchas, por quem sente forte atração. No entanto, como Sally não está disposta a permitir que ele mexa no celular enquanto dirige o carro dela, ela decide tomar a iniciativa. Ela liga diretamente para Avery e marca um encontro para os dois para aquele mesmo domingo. Dessa forma, Cameron poderá parar de mandar mensagens bobas e finalmente terá a chance de aproveitar um momento a sós com ela. Uma hora depois, eles chegam ao endereço indicado no diretório. Supostamente, é lá que Simon Brinks mora, então é hora de Cameron criar coragem. Caminhe até a porta e toque a campainha. Como era de se esperar, esse é um momento extremamente tenso para o jovem. Mas Sally lhe dá o incentivo necessário para subir os degraus e tocar a campainha. O homem que atende à porta é muito grosseiro e tenta expulsar o garoto imediatamente. Sally não vai tolerar esse tratamento. Então ela mesma bate na porta e enfrenta o velho rabugento para exigir que finalmente lhes forneça alguma informação. Porém, ao ouvir o nome de Simon Brinks, o homem perde o controle, saca uma arma e obriga todos a correrem para o carro e fugir rapidamente. Só de pensar que aquele velho maluco e armado possa ser seu pai, Cameron fica profundamente preocupado e triste. Sally então o convida para um lugar especial onde costumava levar seu filho Eric, tentando animá-lo. Sentado à beira-mar, Cameron confessa a ela que a única coisa que ouviu de sua mãe quando ela estava sóbria era o quanto seu pai estava animado por tê-lo. Após sua morte e a descoberta do anel no porta-luvas da caminhonete, ele não entende porque achou que rever seu velho seria mais emocionante. Sally então garantiu que aquele velho maluco não era seu pai e que ele não devia desistir da busca. Ela também lembrou que ele disse que seu pai era um empresário rico do setor imobiliário. Então era certo que já teria vendido a casa para se mudar. Alguns dias depois, Cameron estava ensinando Ethan a tocar violão quando Sally apareceu para lhe entregar as chaves do aquário. Nesse instante, o velho aproveitou a oportunidade para convidar Sally para tomar um chá. A notícia se espalhou pela cidade como um vírus e em menos de uma hora suas amigas estavam em sua casa para prepará-la para o encontro. Sally não fazia ideia dos boatos que circulavam, mas quando suas amigas lhe revelaram que Ethan estava apaixonado por ela há mais de 15 anos, as coisas mudaram em sua cabeça e ela finalmente percebeu que estava prestes a ter um encontro de verdade. Enquanto Sally se encontrava com Ethan, Cameron se esforçava para tentar algo novo e foi com Avery praticar stand-up paddle. Ele gostava bastante dela, mas definitivamente ela era um pouco maluca. Remar sobre uma prancha em um lago, a uns 2 graus abaixo de zero, não era sua melhor ideia de diversão. No entanto, o encontro acabou sendo muito bom, mas justo quando eles estavam prestes a se beijar, um garoto de uns 16 anos apareceu e chamou Avery de mãe. Isso não fazia sentido para Cameron, já que ela estaria na casa dos 20 e poucos anos. O jovem acabou entrando em pânico e fugiu da loja antes que Avery pudesse explicar o que estava acontecendo. Pouco depois, Cameron desabafa com Marcellus no aquário, e pela voz percebe-se que o polvo já está cansado de ouvir os problemas de todos. Felizmente para ambos, Sally chega e também não teve sucesso no encontro. Acontece que quando Ethan tentou dançar com ela, as lembranças do marido invadiram sua mente, e ela acabou manchando uma camiseta velha com vinho.
quando Cameron, fã de rock and roll, descobre que a peça de roupa que Sally estragou era aquela que Ethan tinha emoldurada na parede há mais de 20 anos, ele não consegue esconder seu espanto e revela para ela que aquela era sua posse mais preciosa. Só existem 6 exemplares como esse em todo o mundo. Cameron admite gostar de Avery, mas não está acostumado com o fato de ela ter um filho, ainda mais quando o garoto tem atitude igual a dele. Sally está determinada a fazer com que ele se reconcilie com ela. Naquela noite, eles vão ao bar local e Cameron leva o violão para executar o plano. Parado em frente a um bar movimentado, Cameron começa a cantar uma melodia suave com seu violão acústico. Acontece que a música escolhida era a favorita de Eric, o filho de Sally, de quem ela sente muita falta. Ao ouvir os acordes, ela não consegue evitar derramar uma lágrima. Contra as expectativas, Cameron surpreende e recebe aplausos da plateia. A maior conquista daquela noite foi Sally finalmente se sentir capaz de falar sobre seu filho. Ela conta que Eric era o garoto mais carinhoso do mundo, mas que, com o passar dos anos, foi ficando mais reservado e começou a agir de forma estranha. Chegou até a ponto de roubar as cervejas do pai. Naquela época, Sally começou a suspeitar que era algum problema com alguma garota, até o dia em que encontrou um monte de plantas secas escondidas no quarto dele. Ela tentou falar com ele, dizendo que era melhor do que isso, mas Eric não quis ouvir. Saiu furioso de casa e quebrou um dos preciosos cavalos de cerâmica que pertenciam à família há gerações. Depois, ela soube que ele tinha saído para velejar no meio da noite. A discussão, em que disseram coisas horríveis que não sentiam, foi a última vez que Sally viu o filho vivo. A guarda costeira encontrou o barco 3 dias depois e notou que a corda da âncora estava cortada. Durante muito tempo, ela se convenceu de que foi apenas um acidente e, por isso, visita o pier todos os dias, esperando alguma resposta ou explicação sobre o que aconteceu. No entanto, o boato que se espalhou pela cidade foi o mais cruel de todos. As pessoas diziam que Eric usava drogas com frequência e que provavelmente amarrou a âncora nos pés para se jogar no mar. Sally se recusou a acreditar por muito tempo e, por isso, se isolou de todos, focando no trabalho noturno. Enquanto ela dormia, Cameron pôde observar a coleção de cavalos de cerâmica que estava faltando uma peça. Na manhã seguinte, o garoto dormiu no sofá e Sally acordou tarde, saindo às pressas, porque tinha esquecido o almoço de aniversário de sua melhor amiga, Mary Ann. Bem na hora em que os dois estavam se vestindo, uma das outras amigas dela os viu e entendeu tudo errado sobre a situação. Durante o almoço, Adam, que morava na cidadezinha, mas se mudou para a cidade, apareceu de surpresa e revelou diante de todas as senhoras idosas que Sally estava vendendo a casa, perguntando se ela já tinha propostas. Após Sally contar às amigas que pretendia se mudar para Charter Village, o almoço foi arruinado. Porém, a situação não parou aí. Adam esperou-a fora do restaurante para lamentar a morte de Eric, confessando que eram grandes amigos e que Eric era incrível. Ele nunca acreditou nos rumores maldosos, pois para o fim de semana após seu desaparecimento, tinham planos juntos. Eric queria apresentá-lo à garota por quem estava apaixonado, alguém de quem Sally nada sabia. Ouvir alguém afirmar com provas que seu filho não tinha tirado a própria vida foi algo extremamente reconfortante para Sally. Mas agora sentia uma curiosidade incontrolável para saber quem era essa jovem e descobrir o que realmente aconteceu naquele dia fatídico. Adam não lembrava o nome exato, só que rimava com Dagny ou Cassie. Pensou que, investigando um pouco, talvez a encontrasse. Motivada por essa revelação, Sally fez algo que não tinha ousado fazer há anos. Entrou no quarto do filho e começou a vasculhar com determinação todos os cantos. Sally passou dias inteiros revistando minuciosamente o quarto, até o ponto em que Cameron começou a se preocupar e decidiu fazer uma visita a ela. Mesmo com o garoto batendo insistentemente na porta, Sally não se incomodou em sair. Ela estava completamente obcecada em descobrir a identidade da jovem que havia provocado a mudança no comportamento do filho. Essa fixação a levou a visitar novamente suas amigas para pedir a Mary Ann o anuário do colégio onde Eric estudou. Talvez entre essas páginas ela pudesse encontrar uma fotografia ou alguma pista sobre a garota em questão. Mary Ann lembrou que Dagny chegou ao colégio no último ano e tinha uma personalidade estranha. Parece que só conversava com Simon às vezes.
O fato de não conseguir localizar a jovem, nem descobrir a verdade sobre o que aconteceu, faz com que Sally caia em um estado de profunda escuridão, sentindo-se desolada por dias inteiros. Em sua próxima visita a Barcelos, Terry a espera para dar uma notícia devastadora. A saúde do povo piorou drasticamente e ele está ficando cego. Segundo sua experiência, ele tem pouco tempo de vida, então seria prudente começar a se despedir. Enquanto isso, Cameron finalmente encontra Simon e descobre que ele não é seu pai. Simon conheceu sua mãe por muitos anos, mas eram só amigos. Ela fingia ser namorada dele para esconder sua homossexualidade. Cameron mostra o anel para Simon, mas ele não o reconhece de lugar nenhum. A palavra gravada nele significa enguia, e para ele, essas são simplesmente criaturas horríveis. Além disso, ele confessa que sua mãe nunca revelou a ninguém a identidade de seu pai, então ele não pode ajudá-lo além desse ponto. Furioso após a reunião, Cameron volta ao aquário para pegar seus pertences, decidido a deixar a cidade para sempre. Antes de ir embora, Cameron joga o anel com desprezo em um dos tanques de água, pois sua última conversa com Sally foi uma discussão. Sua despedida se assemelha tragicamente à última vez que ela viu Eric. Sally chega até a repetir as mesmas palavras que disse ao filho naquela noite fatídica. Você é melhor do que isso. Tem pessoas que te amam. Mesmo assim, o garoto ignora tudo, entra na caminhonete e acelera saindo do local. Enquanto Sally limpa os vidros de forma frenética e irritada, ela de repente percebe um rastro de água que vai diretamente do tanque de Marcelos até o das enguias tigre, seu predador natural. Marcelos arriscou sua vida para recuperar o anel do tanque das enguias e depois tentou alcançar a saída, decidido a não morrer em cativeiro. Ao perceber isso, Sally decide conceder a ele seu último desejo. Ela o coloca numa cesta com água e vai ao cais, onde esperou pelo filho por anos, pronta para libertá-lo. Nesse momento, Sally agradece a Marcelos por todo o tempo juntos, por ter sido seu grande amigo, e ao libertá-lo, sente que finalmente está se livrando do peso que a oprimia desde a morte de seu filho. Após anos, ela finalmente se sente livre. No fundo do balde fica o anel de Cameron, e quando Sally o pega nas mãos para observá-lo com atenção, percebe algo que ninguém teria esperado. O anel tem gravadas as letras .I, mun, L, I, N, S. Cameron sempre achou que era essa palavra eu em inglês, mas quando Sally revela que o nome completo de seu filho era Eric Ernst Linger Sullivan, todas as peças começam a se encaixar de forma surpreendente. O que Marcelos sempre tentou comunicar a eles, e a razão dessa conexão invisível entre eles, é que Eric é o pai de Cameron. Eles são família. Por alguns segundos, Cameron é incapaz de processar a impossibilidade de tudo isso. Após tanta dor e crescer com a mãe ausente, ele viajou a uma cidade remota e descobriu que nunca esteve sozinho. Ele foi lá atrás do dinheiro de um pai desconhecido, mas encontrou sua avó paterna, que queria se conectar com ele e lhe dar um lar e pessoas que se importam com seu bem-estar. Uma semana depois, Cameron finalmente se livra da caminhonete cheia de más lembranças e usa o dinheiro para conseguir um lugar digno para morar. Ele consegue consertar as coisas com Avery e aos poucos começa a ver a cidade não como uma parada temporária, mas como seu verdadeiro lar. Uma tarde, enquanto consertava algumas tábuas no chão do quarto de Eric, ele encontra uma pequena caixa escondida. Dentro dela, ele encontra fotografias de seu pai e sua mãe parecendo realmente felizes juntos, um testemunho do amor que um dia os uniu. Mas o que realmente toca o coração de Sally é encontrar a figura do cavalo de cerâmica. Ela estava lá, restaurada por seu filho, provando que Eric era um bom garoto e a amava, apesar das diferenças. O filme termina com Sally cancelando sua mudança para Charter Village, pois finalmente encontrou a família que tanto precisava. Ela decidiu ficar para viver sua vida com eles e passar o resto de seus dias no aquário, ensinando as crianças sobre o respeito e a admiração que devemos ter por todas as criaturas do mar.